Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia? Eu sou o Carlos e hoje nós iremos fazer um pequeno estudo sobre a história de José, filho de Jacó. Você já ouviu falar de um homem que saiu de uma cova para governar uma nação inteira? Um jovem vendido como escravo e preso injustamente, mas que se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito? A história de José, filho de Jacó, não é apenas um relato bíblico, é uma verdadeira lição de fé, perseverança e transformação. Como um simples sonho levou um homem do sofrimento à glória. E o que isso significa para nós hoje? Prepare-se para descobrir fatos eletrizantes sobre um dos personagens mais fascinantes da história da Bíblia. Vamos nessa? Mas antes, se inscreva no canal, aperta no sininho e dê seu like aí para nos ajudar. Vamos lá? José, filho de Jacó e Raquel, uma das figuras mais notáveis e inspiradoras do Antigo Testamento. Sua história está registrada no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50. E sua vida é um exemplo de como Deus age soberanamente, transformando momentos de sofrimento e injustiça em oportunidades de redenção e triunfo. Desde a infância, José foi marcado por um dom especial. Deus lhe concedeu sonhos proféticos que revelavam um futuro grandioso. No entanto, essa graça divina despertou a inveja de seus irmãos, levando-os a tramar contra ele. Vendido como escravo e levado ao Egito, José passou por desafios imensuráveis, incluindo a prisão injusta, mas nunca perdeu sua fé e integridade. Por meio da fidelidade e do agir de Deus, José foi levado à posição de governador do Egito, tornando-se um instrumento divino para salvar muitas vidas durante uma grande fome. Sua jornada nos ensina lições valiosas sobre perseverança, perdão e soberania de Deus, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está no controle e tem um plano para cada um de nós. José era filho favorito de Jacó, pois havia sido concebido em sua velhice e era um fruto do amor especial entre ele e Raquel. Jacó demonstrava essa preferência de maneira explícita, presenteando José com uma túnica colorida, um símbolo de distinção que despertou o ressentimento de seus irmãos. Além disso, os sonhos de José, que indicavam que ele governaria sobre sua família, intensificaram ainda mais o ódio de seus irmãos, que viam suas palavras como arrogante e afronta. A oportunidade de livrar-se de José surgiu quando ele foi enviado por seu pai para verificar o bem-estar de seus irmãos no campo. Ao avistá-lo de longe, seus irmãos conspiraram contra ele, planejando inicialmente matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna, alegando que depois que um animal selvagem o havia devorado. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, interveio sugerindo que o lançassem na cisterna sem derramar seu sangue, pois pretendiam resgatá-lo posteriormente. Enquanto José estava na cisterna, uma caravana de mercadores ismaelitas e midianitas a caminho do Egito passou por ali. Judá então sugeriu que, em vez de matá-lo, o vendesse como escravo, argumentando que dessa forma não teria seu sangue em suas mãos. José foi vendido por 20 moedas de prata, um valor relativamente baixo para um escravo, demonstrando que seus irmãos queriam livrar-se dele rapidamente, sem consideração por sua vida. Os mercadores levaram José ao Egito, onde foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Enquanto isso, seus irmãos enganaram Jacó, manchando a túnica de José com o sangue de um animal e apresentando-o a seu pai, que, ao ver a peça, concluiu que seu filho havia sido morto por uma fera. Jacó chorou amargamente, recusando-se a ser consolado, acreditando que José estava morto. A escravidão era uma realidade cruel naquela época. Como escravo, José perdeu todos os seus direitos e foi tratado como uma mercadoria. Ele foi forçado a trabalhar e submeter-se à autoridade de seus senhores, sem qualquer controle sobre o seu destino. No entanto,
entanto, mesmo em meio à escravidão, Deus estava com ele, concedendo-lhe graça e sabedoria, o que lhe permitiu prosperar, mesmo em condições adversas. A chegada de José e a prisão de José no Egito foi algo impressionante. Ao chegar ao Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de alto escalão e capitão da guarda do faraó. Apesar de ser um escravo, José logo se destacou devido à sua dedicação e inteligência e, acima de tudo, a presença de Deus em sua vida. Potifar percebeu que José era um homem abençoado e o colocou como administrador de sua casa, confiando-lhe todos os seus bens e negócios. Sob a gestão de José, a casa de Potifar prosperou enormemente, pois tudo o que ele fazia era bem sucedido. Entretanto, a esposa de Potifar lançou olhares cobiçosos sobre José e tentou seduzi-lo repetidamente, mas, fiel a Deus e aos princípios morais que aprendeu em sua família, José recusou-se a ceder à tentação. Certa ocasião, ao fugir da presença dela, sua capa ficou em suas mãos, o que serviu como prova para que ela acusasse falsamente de tentativa de assédio. Diante dessa grave acusação, Potifar ficou furioso e mandou prender José. A prisão do Egito era um lugar de extremo sofrimento, reservado para criminosos e inimigos do governo. Mesmo em meio a essa injustiça, José manteve sua fé em Deus e continuou a estar com ele. Assim como a casa de Potifar, José demonstrou responsabilidade e zelo e logo foi colocado como supervisor dos demais presos, pois o carcereiro percebeu sua integridade e confiabilidade. 2 anos depois, o faraó teve sonhos enigmáticos que nenhum dos seus magos conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e recomendou seus serviços. José interpretou o sonho de Faraó, prevendo 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com sua sabedoria e discernimento, o Faraó nomeou José governador do Egito, segundo em autoridade apenas ao próprio rei. José tinha 30 anos quando assumiu essa posição, que está em Gênesis, capítulo 41, versículo 46. Ele organizou a colheita durante os anos de fartura e preparou o Egito para os anos de escassez, salvando a nação e os povos vizinhos da fome. Além de sua ascensão política, José também recebeu grandes honras pessoais. O faraó deu a ele um novo nome egípcio, Zafenate-Paneia, e o casou com Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Dessa união nasceram 2 filhos, Manassés e Efraim. O nome Manassés significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, refletindo sua superação do passado. Já Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, evidenciando a bênção de Deus sobre sua vida no Egito. Durante a fome, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimentos. Sem saber que estavam diante de José, passaram por diversas provas impostas por ele. Ele testou sua sinceridade ao exigir que trouxesse Benjamim e colocou um cálice em seu saco de mantimentos para ver sua reação. Quando revelou sua identidade, seus irmãos ficaram aterrorizados. Mas José os tranquilizou, explicando que Deus transformou o mal em bem para salvar muitas vidas. Está em Gênesis capítulo 45, versículo do 4 ao 8. José enviou carros e provisões para trazer Jacó e toda a sua família ao Egito. Ao saber que José estava vivo, Jacó ficou incrédulo, mas ao ver as evidências, exclamou: "Basta, meu filho José ainda vive. Irei vê-lo antes que eu morra." Está em Gênesis, capítulo 45, versículo 28. O encontro entre pai e filho foi marcado por emoção e restauração. Jacó e sua família se estabeleceram na terra de Gozém, garantindo sua sobrevivência
E qual a importância da história de José para nós nos dias de hoje? Bom, a história de José transcende seu tempo e carrega ensinamentos fundamentais para a vida cristã na atualidade. Através de sua trajetória, podemos extrair princípios essenciais sobre fé, perseverança, perdão e soberania de Deus. Agora, vamos conhecer 10 fatos importantes da história de José para nós nos dias de hoje. Primeiro, soberania de Deus sobre todas as coisas. A história de José nos ensina que Deus está no controle absoluto de todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas parecem desmoronar. José foi traído, vendido como escravo, acusado injustamente e preso, mas em cada etapa Deus estava guiando sua vida para cumprir um propósito maior. Isso nos lembra que mesmo em meio às adversidades, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. 2. Perseverança e fidelidade em meio às aprovações. José enfrentou inúmeras dificuldades, mas permaneceu fiel a Deus e ele não permitiu que o sofrimento o afastasse de sua fé. Pelo contrário, usou cada aprovação como um meio de crescimento. Nos dias atuais, passamos por desafios e momentos difíceis, mas José nos ensina que devemos confiar em Deus e permanecer firmes, pois Ele tem um plano maior para nossas vidas. E 3. Poder do perdão e da reconciliação. Um dos maiores ensinamentos da história de José é sua capacidade de perdoar seus irmãos. Mesmo após todo o sofrimento que lhe causaram, José escolheu perdoá-los e restaurar sua família. No mundo de hoje, onde rancor e vingança são tão comuns, José nos lembra que o perdão traz libertação e cura. Como cristãos, somos chamados a perdoar, assim como Deus nos perdoou. Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. E 4. Integridade e caráter. José manteve sua integridade mesmo diante de tentações e injustiças. Ele recusou-se a pecar contra Deus quando foi assediado pela esposa de Potifar e não usou sua posição de poder se vingar. Nos dias atuais, onde a corrupção e a falta de ética são frequentes, José nos ensina a permanecer íntegros e fiéis a Deus, independente das circunstâncias. 5. Administração e mordomia cristã. Como governador do Egito, José demonstrou uma incrível capacidade de administração e planejamento. Ele soube lidar com os recursos de maneira sábia, garantindo a sobrevivência de muitas pessoas durante a fome. Isso nos ensina sobre a importância da boa administração dos recursos que Deus nos confia, seja no âmbito financeiro, profissional ou espiritual. 6. Transformação de mal em bem. A famosa declaração de José a seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, está em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Resume o tema central da história de José. Deus tem o poder de transformar situações difíceis em grandes bênçãos. Isso nos lembra da esperança para enfrentar desafios, sabendo que Ele pode usar até mesmo o momento de dor para um propósito maior. E 7. Papel de José como um tipo de Cristo. A vida de José apresenta várias semelhanças com a de Jesus Cristo. Ambos foram rejeitados por seus próprios irmãos, vendidos por moedas de prata, sofreram injustamente, mas se tornaram instrumentos de salvação. José prefigura a missão redentora de Cristo, que, através de sua morte e ressurreição, trouxe salvação para toda a humanidade. 8. O valor da paciência e do tempo de Deus. José teve que esperar anos para ver suas promessas cumpridas. Ele foi vendido aos 17 anos e só se tornou governador aos 30. Isso nos ensina que os planos de Deus não seguem o nosso tempo, mas o tempo dele é perfeito. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas a história de José nos mostra que devemos confiar e esperar o tempo certo de Deus. 9. Resiliência e superação. José não se deixou abater pelos obstáculos
obstáculos, injustiças e dificuldades, ele enfrentou cada situação com resiliência e confiança em Deus. Hoje vivemos em tempos de muitas adversidades e desafios emocionais, e José nos ensina que a superação vem através da confiança e da dependência de Deus. E o último, que é o 10, a graça e o amor de Deus. A história de José também revela o imenso amor e graça de Deus, que restaura relacionamentos, cura feridas emocionais e usa cada detalhe para um propósito maior. Assim como Deus restaurou a família de José, ele deseja restaurar lares e relacionamentos e vidas nos dias de hoje. E aí, tá esperando o quê? Dessa forma, a história de José não é apenas um relato antigo, mas uma fonte de inspiração para vivermos com fé, esperança e confiança em Deus, sabendo que Ele tem um propósito para cada um de nós. Então, vem comigo e vamos concluir essa história que é incrível, e você permaneça firme e fiel como José. A história de José é uma das narrativas mais profundas e inspiradoras da Bíblia. Seu percurso de rejeição, sofrimento, superação e redenção demonstra a soberania e fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. José nos ensina que mesmo quando enfrentamos momentos de dificuldade e injustiça, devemos permanecer firmes em nossa fé, pois Deus tem um propósito maior para nossas vidas. Além disso, a vida de José nos encoraja a praticar o perdão, a confiar nos planos divinos e a viver com integridade independentemente das provações. Sua ascensão ao governo do Egito e sua capacidade de administrar uma crise nos mostra que Deus pode nos capacitar para grandes responsabilidades quando permanecemos fiéis a Ele. Nos dias de hoje, em um mundo cheio de desafios, a história de José nos lembra que Deus transforma o mal em bem, que Ele tem um tempo perfeito para tudo e que seu amor e graça são suficientes para restaurar qualquer situação. Assim como José foi um canal de bênção para sua família e para sua nação inteira, nós também podemos ser instrumentos de Deus para impactar vidas ao nosso redor. Portanto, ao refletirmos sobre a trajetória de José, somos chamados a confiar na providência divina, a perseverar diante das adversidades e a viver segundo os princípios do reino de Deus. Seu legado permanece como um testemunho de fé, paciência e redenção, inspirando gerações a seguir o caminho da obediência e da confiança no Senhor. Se você gostou desse pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque o objetivo do canal Você Não Sabia é levar o ensino de Deus para que todas as pessoas venham conhecer a Cristo como seu Salvador e venham entregar a sua vida a Ele. Esse é o objetivo do canal Você Não Sabia, para que você conheça os ensinamentos de Deus de forma simples e clara. E assim eu deixo a paz a todos.